Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 18 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que vocês tenham um feliz e abençoado sábado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o seu dia seja repleto de bênçãos de Deus. Igualmente para mim, que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos para a Bíblia então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre os seus mandamentos, né? Êxodo, capítulo 20, vem falando dos 10 mandamentos da lei de Deus. E a lei de Deus que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, certo? Então são 10 mandamentos, não são 9, não são 8, não é 1 e nem 2. São 10 mandamentos que Deus nos recomenda para que possamos viver em comunhão com Ele. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 3, lemos assim: não terá outros deuses diante de mim, certo? Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há, em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, certo? Não adorará, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então veja bem, meus irmãos, Deus pede aqui para que nós não tenhamos outro Deus, apenas esse Deus maravilhoso, o qual, tem o poder sobre toda a humanidade, porque foi Ele que criou, nós somos criaturas suas, certo? Então, Deus pede para que nós não prestamos cultos a ídolos, que nós não façamos imagens de escultura, nem semelhança alguma que há no céu ou na terra, certo? Porque esse Deus, ele é magnífico, certo? Eu não estou aqui falando em nome de religião. Cada um tem a sua fé. E que Deus abençoe cada um de vocês. Não importa a religião que vocês sejam. Eu oro por vocês todo dia. Todos os dias. Vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é o livro mais lido no mundo e é o livro mais vendido no mundo. Certo? E aqui o versículo 6 diz assim: e faço misericórdia até mil geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, eu faço, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, certo? E os mandamentos de Deus não são penosos, certo? Os mandamentos de Deus nos ensina a viver de acordo com a tua palavra. Os mandamentos de Deus nos ensina a ter mútuo respeito pelo próximo. E nos ensina a amar nosso próximo como a ti mesmo. Ensina-nos a amar a Deus e prestar culto somente a esse grande Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Versículo 7.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja bem, meus irmãos. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, certo? Deus não tem por inocente quem faz isso. Porque a partir do momento que você tomar o nome do Senhor em vão e ficar falando coisas que não existem sobre a soberania de Deus, você está blasfemando contra Deus. E Deus não vai ter por inocente, certo? Pessoas que agem dessa maneira, certo? Então, veja bem, nosso Deus, ele merece todo respeito e toda reverência por nós, porque nós somos filhos de Deus. Você já viu aquela frase que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono? É bem assim, respeito mútuo, reverência a este grande Deus, certo? E agora nós vamos para o versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? O verso 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia do Senhor teu Deus não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Certo? O sábado, meus irmãos, ele é o memorial da criação, certo? Se você for acompanhar o livro de Gênesis, lá vai falando que Deus criou isso, viu que era bom, Deus criou isso, viu que era bom, e Deus então fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia, a palavra fala que Deus abençoou e santificou o 7º dia. Deus estava cansado? Claro que não, meus irmãos. Deus não estava cansado. Mas ele sabia que na correria do dia a dia do ser humano, que o ser humano precisaria de apenas um dia para descansar. Por isso, então, Deus deixou de exemplo. Ele abençoou e santificou o 7º dia, certo? Para que nós possamos descansar neste dia. E lembrar, e quando a gente descansa nesse dia, nós lembramos do quê? Do nosso Criador, certo? E o versículo 11, para concluir aqui o 4º mandamento, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sábado, né? E o santificou. Abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Então veja bem, meus irmãos. Se Deus abençoou e santificou, quem sou eu para falar ao contrário? Jamais, jamais, certo? O mandamento todo, ele baseia no próprio exemplo da criação, certo? O descanso é um ritmo, né, sagrado estabelecido desde o princípio do mundo, desde lá do princípio, certo? E o próprio Jesus, o Criador do sábado, ele deu grandes exemplos, né, de guardar o sábado. É só você ver lá, eu estou falando aqui do Velho Testamento, porque os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20. Mas no Novo Testamento, se você for procurar, fala de várias e várias passagens que Jesus foi na sinagoga no sábado pregar, que Jesus curou no sábado, certo? E os fariseus, né, perseguiam Jesus porque faziam milagre no dia de sábado, porque eles não tinham e não têm muitas pessoas hoje, certo? O discernimento de que daquilo que é santo ou não, certo? Mas falamos do 4º mandamento. Vamos para o 5º mandamento, porque aqui a gente está explanando todos os 10 mandamentos, né? Agora, com relação ao próximo, nós falamos os primeiros mandamentos com relação a Deus, certo? Agora, nós vamos falar com relação ao próximo. Então, o versículo 12 diz assim:
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja bem, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias que o Senhor, seu Deus, te dá aqui nessa terra. Porque pai e mãe são sagrados, certo? E é muito lindo aquele filho que honra o pai e que honra a mãe. Eu não tenho mais meus pais. Meus pais já foram, né, já estão falecidos, né? Já faleceram. Aí meu pai fazendo aí praticamente 20 anos e a minha mãe 16 anos, né? Mas eu sempre honrei os meus pais, né? Eu não posso nem ficar falando muito, senão eu começo a chorar, né? Você que é filho, tá me assistindo? Você que é filho, honre teu pai e tua mãe, porque é um dos mandamentos de Deus honrar os pais, certo? O versículo 13 diz assim, não matarás. Por quê? Porque o único que tem direito de tirar a vida é quem deu a vida, certo? O nosso Deus, ele é doador da vida e mantenedor da vida. Então ele fala, não matarás, né? Aqui protege a vida humana como um dom sagrado de Deus, né? Deus não tem prazer naquele que suja as suas mãos com sangue inocente. Então, não matarás. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Amém? Não adulterarás. Versículo 14, certo? Defende aqui a fidelidade no casamento, a santidade, né? Os laços matrimoniais, porque a família é bênção de Deus, a família é sagrado, certo? Então Deus diz, não adulterarás, certo? Porque Deus diz assim, deixará o homem, né, seu pai e sua mãe, e unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. E hoje nós vemos como está este mundo, de mal a pior, certo? Todos os casamentos se desfazendo, certo? Ninguém quer mais um compromisso sério com o seu cônjuge. Então, Deus já nos alertava isso desde lá do princípio. Já vem, né, Deus alertando os seus filhos e filhas, né? O casamento é sagrado, não adulterarás, certo? O versículo 16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Meus irmãos, a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas a língua, ela é o órgão mais perigoso do ser humano, porque com uma faísca se toca fogo em uma floresta, certo? Então veja bem, não dirás falso testemunho. Muitas pessoas já foram presas, muitas pessoas já morreram numa cadeira elétrica, numa forca, numa injeção letal, por alguém que mentiu e contou um falso testemunho sobre esta pessoa. E isso é pecado, e é um pecado horroroso todos os pecados são horrorosos diante de Deus, mas esse aqui é um pecado, meus irmãos. Já pensou você acusar alguém inocente de uma coisa que ele não fez e ele pagar talvez até com a sua própria vida? Então não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E a palavra de Deus diz assim, ame o seu próximo como a ti mesmo, certo? E para a gente concluir, meus irmãos, versículo 17 diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Quando você cobiça algo do seu próximo,
certo? Não é só a mulher do seu próximo, tudo. É porque bate no seu coração uma inveja terrível. E essa inveja, ela começou lá no céu, por Lúcifer. Então, seja feliz com aquilo que Deus te deu, com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com tudo que Deus te deu. Não fique cobiçando as coisas que não lhe pertencem, certo? Porque Deus ajuda a todos. O sol nasce para todos, né? Então, a sombra, a chuva é para todos. Então, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, certo? Mas não tenha inveja do seu semelhante. Eu vou ler novamente. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que seja do seu próximo, né? Veja bem, meus irmãos, isso é um grande pecado, a inveja, porque Lúcifer, ele estava lá no reino da glória, e bateu aquele orgulho no seu coração, aquela inveja no seu coração, de ele querer ser igual a Deus, e ainda mais, tomar o lugar de Deus, certo? E ele foi expulso lá do céu, ele e uma terça parte dos seus anjos. Desceram aqui para baixo, estão aqui para matar, roubar e destruir, certo? Então fique bem claro que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Por isso que ele deixou os 10 mandamentos para que nós possamos, né, cumprir a sua lei e os seus estatutos, para que possamos viver felizes na sua presença. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia. Muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar mais esta palavra de esperança, a sua lei. Aqui na terra nós temos a lei dos homens, mas nós sabemos que as leis aqui muitas vezes são leis corruptas. Muitas vezes a lei aqui acaba nos destruindo. Mas nós sabemos que a única lei justa e verdadeira é a sua lei. E eu peço a Ti, ó grande Deus, aonde quer que esse vídeo chegue, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que assistir esse vídeo agora. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!